A minha alma adora a Ti, dono das estrelas, Senhor dos mares, aliás, Senhor de toda a criação. Louvado seja Deus. Como é bom adorá-lo, como é bom manifestar a sua glória na nossa vida, na vida de cada um, de cada uma. Eu tenho sempre trazido esse texto, e eu acredito que ele é basilar para que a gente inicie qualquer tipo de palavra a respeito da palavra de Deus, da importância de nós darmos crédito à palavra de Deus, que está lá em Romanos, no capítulo 15, 4, que diz que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Eu quero ressaltar sempre isso, ou seja, não é apenas para minha informação, para nossa informação, mas é para o nosso ensino, para que a gente aprenda mais das Escrituras, aprenda mais do que Deus tem para nós. Precisamos examinar, precisamos estudar a palavra de Deus, e isso vai nos trazer fortaleza, certeza, e vai nos fazer dominar muitas situações na nossa própria vida. E o texto continua: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia! A paciência de Deus, a consolação de Deus é exatamente o que nos dá esperança, e é exatamente o que fortalece a nossa esperança. O ensino das Escrituras vai sempre promover em nós a expectativa da ação de Deus em nossas vidas, unida à certeza de que Ele de fato age, e isso é esperança. E eu quero trazer para você, então, um texto. Vamos usar a Bíblia com consciência, vamos buscar entendê-la, já que nós estamos nesse momento de estudo da palavra de Deus, para crescer nele, para crescer no seu conhecimento. Em todos os grandes avivamentos que aconteceram na história, olha, Deus nunca deixou de agir na história. E em todos os avivamentos da igreja, a restauração das pessoas era dada através do confronto da palavra de Deus, sem levar em consideração o tempo de igreja, seja aquele membro, um membro novo ou antigo, não importa. Todos nós precisamos estar sempre confrontados com o que diz a palavra de Deus, porque muitas vezes nos acostumamos com o sagrado e o tornamos sem sentido, e o diluímos a sua graça, a sua bênção sobre nossas vidas, sem levar isso em consideração. Os cristãos estavam sempre buscando arrependimento para viver numa vida de santidade. Se você for buscar todos os avivalistas em todos os momentos da igreja, você vai perceber isso. John Wesley, por exemplo, já como pastor, já como alguém consagrado, e ele próprio se sentia fora, se sentia longe do aprisco de Deus, não sentia salvação em sua alma, não sentia, na verdade, a transformação da sua vida. E após aquele dia fantástico que mudou a sua história, que mudou a sua vida, quando ele compreendeu o amor e a graça de Deus, que é a despeito do que fazemos para Ele, ele diz ter sentido o seu coração estranhamente aquecido. Aleluia! E eu creio, irmão e irmã, que nós precisamos ter esse nosso coração aquecido continuamente. E ele começa a pregar, a anunciar e a trazer um certo incômodo a pessoas que estavam ali já há muito tempo nas igrejas, nos bancos, acostumadas a receber uma palavra sem muito sal, sem muito gosto, e agora alguém confrontava: você de fato é salvo? Se você morrer hoje, você vai para a glória celestial? E eu quero falar isso como intercessor na palavra de Deus. Eu preciso disso, irmãos. Lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9 diz: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Deixa eu mostrar para você isso.
A figueira era daquele homem. E essa figueira estava plantada na sua vinha, estava na sua ambiência, estava sob os seus domínios. Enfim, e foi procurar nela fruto. É claro, Jesus disse que veio para que possamos dar frutos e que os nossos frutos possam permanecer. Está em João 15:16. Mas aquele homem foi procurar frutos e não o achando, ou seja, dentro da igreja, mas não dando fruto, apenas um voluntário na igreja, porém sem responsabilidades dos frutos. Quantos de nós, quantas vezes eu estou exatamente assim, dentro da igreja, fazendo parte do corpo, mas não dou fruto? Misericórdia. Versículo 7 diz: e disse ao vinhateiro, o Senhor da terra, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Isso significa dizer que nós somos chamados, nós somos escolhidos, não para ocupar o planeta sem produzir fruto algum. Ao contrário, aleluia, há propósitos de Deus para a minha vida, há propósitos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E o propósito dele é que nós possamos dar frutos. Continua a palavra de Deus, e respondendo aquele servo, ele diz: Senhor, deixa a este ano, até que escave e a esterque. Essa é a figura do intercessor. Aquele homem estava intercedendo por aquela figueira que não dava frutos. Aquele que fala, que age em favor de outrem, tem sua importância fundamental no reino do Altíssimo. O ensinador, o discipulador, aquele que procura levar a palavra ao coração da figueira, ao meu coração, ao seu coração. Versículo 9 diz: e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, o intercessor não está aqui eximindo a figueira de dar fruto. Ele sabe que o propósito da vida da figueira é dar figos, mas ele toma a frente daquele ensino, ele toma a frente daquele discipulado, e ele se responsabiliza certo tempo por aquela figueira. Eu queria trazer essa palavra exatamente para mim que preciso sair do meu ostracismo. Quem sabe você também o precise. Precisamos dar fruto. E como isso pode acontecer? Jesus dá um forte alerta para que demos fruto. Por quê? Porque o dia do julgamento virá. Lucas, capítulo 12, versículos 57 a 59, está dito: e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo, quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Todos nós precisamos nos preparar para o dia da prestação de contas. E você, eu tenho certeza, como eu, não estamos aqui para brincar, não fazemos parte de uma associação comunitária, fazemos parte de um organismo, aleluia, um organismo vivo, a igreja viva do Senhor Jesus. Todos precisam se preparar, a necessidade é mais urgente, e essa necessidade é para mim de arrependimento, é para você, quem sabe, também de arrependimento. Precisamos nos arrepender, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos reconhecer que Jesus precisa ser, e foi logo no início, o nosso maior encanto, mas aí perdemos o encanto. Lucas 13, 1 a 5, fala exatamente sobre isso. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue
Pilatos misturou com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vocês acreditam, vocês cuidam que esses galileus foram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo, porém, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerais. Não há mais culpados, não há menos culpados, mas há aqueles que não se arrependeram. E arrepender-se não é só parar de fazer as coisas negativas, é passar a fazer algo, frutos dignos de arrependimento, algo que me exima daquelas coisas que eu fazia antes. Veja o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu recebe a presença de Jesus em sua casa, arrepende-se, aleluia, recebe Jesus em seu coração, mas aí ele diz: vou dar metade dos meus bens, e se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Louvado seja Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que arrependimento, ele traz obras, ele faz com que nós passemos a usar, passemos a trabalhar em prol das outras pessoas, aleluia. Deixamos de fazer aquilo que era errado e passamos a fazer o que é correto na presença do Senhor. Não importa a natureza do pecado, se a pessoa não se arrepender, vai se perder. Mas em seguida, Jesus então conta essa parábola sobre a longanimidade de Deus. Esses foram os textos que vieram antes do texto da figueira. Deus é paciente conosco, aleluia, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros. Enquanto estiver vivo, você está dentro do alcance, da alçada da graça de Deus, aleluia. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, pense nisso. Deus quer fazer algo muito especial na sua vida, e eu queria trazer algo muito diferenciado para você nesse momento. Jesus usa flora, Jesus usa fauna para nos trazer grandes lições, nos ensinar, trazer ensinamentos seus. A Bíblia está cheia de exemplos, como aquele que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Também tem outros ensinamentos. Deus nos renova como a águia. Ele utiliza elementos palpáveis, situações que nós vemos, fauna, flora. O próprio Jesus diz: eu sou a videira. Um dos mais célebres filósofos, escritor também, intelectual, na época do Império Romano, Sêneca, ele afirma: se você viver de acordo com as leis da natureza, você nunca será pobre. Se você viver de acordo com as opiniões alheias, você jamais será rico. Coisas simples na natureza tendem a nos ensinar lições extraordinárias. E eu quero trazer para você, em rápidas palavras, a lição que o bambu nos ensina, nos traz para a nossa vida. O bambu é da mesma família da grama, da mesma família do trigo, do arroz. Ao nascerem, as primeiras mudas são bem finas, são frágeis. A cada brotação, os diâmetros vão aumentando. A força que o bambu suporta é superior ao próprio aço. Olha que coisa tremenda. Thomas Edison, Alberto Santos Dumont, utilizou o bambu em seus inventos, pela sua resistência e pela compressão da sua leveza também. O Taj Mahal,
uma das maravilhas do mundo, tem as suas partes mais apreciáveis feitas exatamente de bambu. E eu quero trazer algumas lições que o bambu nos passa. Em primeiro lugar, a lição da humildade. Em uma tempestade, o bambu tem a capacidade de se curvar para que possa se manter de pé, se manter viva. Isso fala de humildade. E sem humildade, irmãos, os ensinos não vão fluir. Aquilo que Deus quer para nós não vai acontecer. Jesus diz em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Provérbios capítulo 16, versículo 19, está escrito, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Mateus 11, 29 diz, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus era humilde, aleluia, e precisamos aprender com o Senhor Jesus. Filipenses 2:3 diz, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Deus nos chama, aleluia, para sermos servos e não para sermos senhores. Vamos entender e vamos aprender essa lição da humildade. Em segundo lugar, a lição de raízes. Aprender leva tempo, saber leva muito mais. O bambu, ele é fino, ele é oco, ele é aparentemente frágil, ele suporta terríveis tempestades, ele se dobra quase que por inteiro, mas ele não se quebra. Por que ele não se quebra? Ele desenvolve raízes profundas já nos primeiros anos da sua vida. Leva mais ou menos 5 anos para que ele, o bambu, possa romper o solo. Primeiro, ele se expande nas raízes. E que coisa tremenda, e como é importante. Jesus diz que a semente que caiu em pedregais, por não ter raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada à angústia, chegada à perseguição, por causa da palavra de Deus, logo se ofende e se afasta. Está em Mateus 13, 21. Romanos 11, 16 e 17 nos diz, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia. Nós não éramos da oliveira, mas fomos enxertados como jambuzeiro, e hoje fazemos parte dessa oliveira. Romanos 11, 18 nos diz, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Aleluia. É a raiz de Davi. Jesus é a raiz de Davi. Apocalipse 5:5. É Ele que nos sustenta, é dele que precisamos ter todo o conforto, todo o consolo, toda a força que necessitamos. Apocalipse 22:16 nos diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja Deus. Mas ainda mais, precisamos aprender a lição da união. É a terceira lição que eu quero passar para você. O Salmo 133 diz o seguinte, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes,
como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você sabia? Os bambus, eles crescem sempre juntos, em toceiras, e com isso eles se fortalecem muito mais. União, associação, ligação, combinação de coisas diferentes ou não, não importa, sempre para um bem comum, sempre para um propósito maior. O que enfraquece a união é a individualidade. E ninguém foi chamado para viver o cristianismo de maneira individual. Mateus 12, 25, Lucas 11, 17, fala sobre a casa dividida contra si mesma. Ela não subsistirá, ela vai cair. Uma casa dividida sobre si mesma, precisa haver união, precisa haver conjunção de valores. Gênesis 11, 6 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. É isso que faz a união, louvado seja Deus. Mas o bambu ainda nos dá uma quarta lição, a lição do crescimento. Precisamos crescer, irmãos, saber, pesquisar, conhecer, investigar, aprimorar, não pare nunca disso. O bambu impressiona em seu crescimento. Ele pode chegar a mais ou menos 25 metros de altura, são mais de 8 andares, de um prédio de 8 andares. Você já pensou o que é isso? Um caniço fino, desprovido de miolo, de sustentação lateral, chega a 25 metros. Porque não criam galhos que representariam, na verdade, na maioria, coisas que nós estamos dando valor muito maior, o que na realidade, o que na verdade tem. E acaba esses galhos que nós criamos nos puxando para baixo, nos puxando para o chão. Para ganhar e para crescer, é preciso algumas vezes perder o que impede o crescimento suave e livre da nossa vida. Que se for necessário que nós percamos, vamos fazer isso, mas que sejamos firmes no propósito de crescimento. Precisamos crescer para chegar à maturidade. Deus não quer crianças continuamente. Claro que nascemos como crianças, tomamos o leite vindo do céu, aleluia. Mas posteriormente, Deus deseja que nós nos tornemos homens e mulheres, instrumentos de Deus, com sabedoria, com maturidade, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. 2 de Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Para crescer nós precisamos nos desfazer dos galhos. Precisamos nos desfazer do pessimismo. Precisamos nos desfazer do conformismo. Precisamos nos desfazer de mágoas do passado, do presente, não importa. Precisamos nos desfazer da rejeição. Precisamos nos desfazer do egoísmo, da procrastinação, deixar tudo para depois, deixar tudo para amanhã, faça agora. Precisamos nos desfazer de muito mais. Mais uma lição que esse instrumento de Deus nos traz é o compartilhamento. Os bambus sabem compartilhar. John Wesley dizia: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder, dê o máximo que você puder. Os bambus, eles compartilham com todos que estão à volta, eles fazem ceias, socializando assim o seu sustento. Interessante que os bambus são cheios de nós e não de eus. Aleluia. Nós. Agora não sou mais eu. Agora
eu penso na coletividade, eu penso na comunidade, eu penso na família, eu penso nos outros. Agora é em nós. Compartilhar ajuda na formação do nosso caráter, de quem compartilha e de quem também é beneficiado por esse compartilhamento. Compartilhar saber, compartilhar aprendizagem, compartilhar a fé, compartilhar as dificuldades, compartilhar os prazeres, as alegrias, é importante. Como é difícil chegarmos ao lado de irmãos e irmãs e durante uma conversa de 15 minutos, meia hora, não se compartilha nada de Deus. O que está acontecendo? Pessoas que não conseguiram crescimento espiritual, por isso não conseguem compartilhar. É a troca de experiências que nos renova, que nos fortalece, fazendo-nos seguir adiante. Você quer seguir adiante? Compartilhe, aleluia. Compartilhe o evangelho. Não há nada mais promissor, não há nada que encha mais de alegria o servo de Deus, a serva do Senhor, que compartilhar o evangelho. Não existe coisa mais importante. Como foi maravilhoso para mim, a primeira vez que eu ganhei uma alma para Jesus. Eu saí chorando daquele lugar, aleluia. Quando descomprometidamente eu lancei a palavra e aquela pessoa disse: eu quero receber essa graça de Deus na minha vida. Eu saí chorando daquele lugar. Em uma outra oportunidade, eu já evangelizava um rapaz há algum tempo, e ele já estava um pouquinho chateado comigo. De repente ele chega no quarto onde eu estava, e ele pergunta: você vai me provar agora que Jesus é bom, que vale a pena? E eu me lembrei de uma experiência que tinha lido em algum lugar. Estava chupando uma laranja, e continuei chupando a laranja. Ele ficou: então você me espera chupar a laranja. E ele esperou eu chupar aquela laranja. Quando eu terminei, disse: a laranja estava doce ou azeda? E ele disse: olha, eu não posso responder isso porque quem provou a laranja foi você. E eu disse exatamente isso. Enquanto você não provar Jesus, enquanto você não abrir a sua mente para Jesus, enquanto você não abrir o seu coração para Jesus, enquanto você não permitir que Ele penetre na sua vida, Ele está à porta e bate, você nunca vai saber se a presença dEle adocica a vida ou não. Hoje ele é diácono da Igreja Batista aqui do IPSEP, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aleluia! Compartilhar é multiplicar-se nos outros. Você sabia disso? Multiplicar-se nos outros. Deve haver abertura para diálogo, aceitação de pontos de vista diferentes, capacidade de negociação e mudança no olhar. Precisamos compartilhar. Cora Coralina uma vez disse o seguinte: feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Compartilhe. Eu quero trazer mais uma lição que o bambu nos ensina, nos traz. É a penúltima lição: renovação. Aleluia. Sabe por quê? Porque a estagnação, ela nos deseduca. A estagnação, ela nos faz murchar, morrer. O bambu, por seu interior oco, vazio de si mesmo, ele permite a renovação, ele se renova. São novos aprendizados que precisamos ter, são novas técnicas, são novas maneiras, conservando evidentemente a essência, mas precisamos mudar, aleluia. O que é fundamental, precisamos conservar. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento do vosso pensar, para que experimenteis, para que você possa sentir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 de Coríntios 4,16 nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Paulo aqui estava dizendo, ainda que você envelheça no homem exterior, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! O seu homem interior vai ficando mais novo cada dia. Nós precisamos de tempo com o Senhor. Marcos 6,31 diz, ao que ele disse: vinde vós à parte, a um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham nem tempo para comer. Foi um momento em que os apóstolos trabalharam tanto ao lado de Jesus, que nem tempo para comer eles tinham. Mas eles precisavam, o próprio Jesus chama eles para um momento à parte. Venham, vamos descansar um pouco, vamos estar juntos, vamos compartilhar experiências. Precisamos nos revitalizar, de vez em quando, ou frequentemente, ou diariamente. Precisamos estar sempre aos pés do Senhor Jesus. Nós devemos ir a um lugar deserto, descansar ao seu lado, ao lado do Mestre, e estar em oração no refrigério do Senhor. Qual foi o tempo que eu já passei estando na presença do Senhor? Eu estou falando de mim, irmãos, porque eu sou muito necessitado dessa palavra. Eu quero trazer a 7ª lição que o bambu nos promove. E a 7ª lição é a superação. Conquista é chegar a um ideal acima dos nossos limites. Isso é conquista. Só depois de 5 anos, eu fiquei impressionado quando eu soube disso. Só depois de 5 anos, o bambu consegue vencer a dureza do solo e se levanta incólume para alcançar o céu, 25 metros. Sua vida é em torno de 100 anos. Isso também é superação. Superação é aquela força, é aquela motivação para continuar em meio aos desafios, em meio às pedras do caminho, ainda que nossas próprias limitações estejam nos impedindo. Precisamos superar, precisamos vencer essas limitações. Nossa superação deve vir do Todo-Poderoso. Deus há de nos dar essa superação. Escute o que diz Josué 1, 6-9. Esforça-te e tem bom ânimo, diz a palavra de Deus a Josué, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no versículo 8, mais uma vez ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é com você por onde quer que você andar. E um dia todo joelho se dobrará, aleluia, toda língua confessará ao ouvir o nome do Senhor Jesus. Que nesse momento você ouça esse nome e tenha essa posição como o bambu, de se colocar na presença do Senhor e se motivar na sua palavra, na oração, no partir do pão, no caminhar com o Mestre. Amém. Você que ouviu essa palavra,
e esteve atento a respeito da palavra de Deus, eu quero fazer um convite para você. Talvez você não tenha ainda reconhecido Jesus na sua vida. Eu quero convidá-lo para que você o faça hoje. Coloque sua vida nas mãos do Mestre. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Ele tem coisas preciosas para você. Ele quer te dar vida, vida eterna, ao seu lado, para sempre na sua glória. Ele quer te dar razão de existência. E eu quero chamar você, se você deseja fazer essa decisão, eu quero orar por você nesse momento. Quero orar também por você que de repente já está há algum tempo na igreja, ou já está há muito tempo na igreja, mas sente que precisa se arrepender, sente que precisa voltar ao primeiro amor, sente que precisa tomar uma decisão mais forte, mais duradoura na presença do Senhor. Se você quer fazer isso, eu quero orar por você também nesse momento, nesse instante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, abençoa esta vida que está agora entregando-se ao Senhor, está colocando-se, Senhor Deus, à tua disposição, para que tu, ó Espírito Santo, faças morada no seu ser, entre na sua vida, em nome de Jesus. Perdoa-lhes os pecados, ó Pai, e que sintam os seus pecados amplamente perdoados. Que o teu amor os abrace nesse momento agora, em nome de Jesus. Impede o inimigo, Senhor, de vencer na vida, na mente, no coração desta pessoa. Dê a ela, Senhor Deus, certeza de salvação, de vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, ao teu filho, à tua filha, Senhor Deus, que está renovando a unção, renovando, Senhor Deus, nesse instante, ó Pai, a sua presença, Senhor, renovando, Senhor, o seu compromisso contigo. Ó Deus, estabelece, Senhor Deus, a tua aliança em sua vida. Ó Deus amado, a esse e a esta que clama, Senhor, dizendo: eu te quero acima de todas as coisas. Faz isso para a glória do teu nome. Consolida, Senhor. Traz algo especial na vida dos teus servos e das tuas servas. Queremos abençoar a tua igreja, o teu povo, a nação brasileira de uma forma total. Em o nome do Senhor Jesus, continua ministrando sobre tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nos tens concedido. E que o teu amor, e que a tua graça, e que a tua consolação esteja em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.